Fala pessoal, bem-vindo ao segundo podcast, Papo Comportamental. Meu nome é Leonardo, estou aqui com a Denise. Dá seu oi aí, Denise. Oi, Leonardo, boa noite. Boa noite. Papo bem descontraído, sem muito script. Vamos lá, falar um pouco aí sobre essa crise atual do coronavírus, um pouco da economia comportamental, reações das pessoas, né, com relação a isso. Então a Denise aí tem alguns tópicos que ela já queria abordar, né? Vamos começar por eles. Vai lá, Denise. Você falou que queria falar algumas coisas aí já, né? Isso. É interessante, né, que essa semana, com a evolução do coronavírus aqui no Brasil, né, fica tudo muito mais próximo da gente e começaram a vir as ideias, né, do que nós estudamos no MBA que nós fizemos, o Leonardo e eu, no MBA de Economia Comportamental. E a primeira coisa que me chama a atenção é como a mudança do contexto, né? Essa mudança do contexto de saúde, né? Saúde pública, saúde pessoal, exigindo também uma mudança de comportamento, né? E como que é difícil mudar os comportamentos, né? E é difícil porque a gente sabe, né, que os comportamentos estão ligados a um sistema chamado na economia comportamental de sistema 1, né, que são, a gente tem os nossos hábitos, que são automáticos, eles são rápidos, né, e são muitas vezes irracionais, né. Tem vários comportamentos interessantes, né? Que ocorreram aí durante essa crise. Acho que a gente pode comentar um pouquinho mais sobre eles. Tem algum específico que você queria começar? Do que você observou? O que eu observei é que houve assim tem havido, né, muita informação através das mídias todas, né, mas que informação às vezes só ela não basta para fazer mudar o comportamento, né, e por causa dos vieses, né. Eu não sei se é por aí que você está pensando em comentar dos comportamentos, né, mas o que você está pensando nos comportamentos, Leonardo? Ah, na verdade não pensei em nenhum comportamento específico para começar, né? Mas acho que lógico que tem muito do pânico, assim, né? Que talvez possa ser exagerado ou não, mas tem um comportamento que muita gente pode ver como irracional, né? Questão, por exemplo, dos corrida aos mercados, né? Muito Uhum. lugar aí faltando alimento, nas gôndolas, né? Falta de papel higiênico, por exemplo. E isso poderia até ser visto como um efeito manada, um comportamento a priori irracional. Mas ele tem uma explicação que, assim, faz sentido, né? Aliás, isso é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Se você coloca na perspectiva de sobrevivência, né, quase todos os comportamentos que a economia comportamental muitas vezes julga como irracional e tudo mais, na perspectiva de sobrevivência, muitas vezes eles fazem sentido, bastante sentido. Então, por exemplo, a pessoa correr no mercado, estocar comida, papel higiênico, talvez de fato seja meio irracional, só que assim, nessas situações de crise, o exagero acaba se pagando, né? Porque se você exagerar, você vai ficar lá com um monte de papel higiênico sobrando, umas comidas enlatadas a mais, e beleza, nada aconteceu, né? Você que exagerou. Mas se todo mundo vai correr, né, pra comprar, e você também, e você prevê isso, né? Você fala, não, acho que todo mundo vai correr para comprar mais coisa, então vamos antecipar isso, e eu vou lá e vou comprar mais coisa primeiro. Né? Esse é o comportamento. Só que aí todo mundo vai fazendo isso, e aí todo mundo corre. Que é igual aquela coisa da corrida bancária, né? Eu acho que o banco vai quebrar, então eu vou lá e vou sacar todo o meu dinheiro. E aí, se todo mundo tá com esse pensamento, vai todo mundo sacar o dinheiro e aí o banco quebra mesmo, né? Por vários motivos, nem entre o caso que discuti agora, é um outro assunto, mas é isso, né? Então, esse efeito, de certa forma, manada, porque assim, putz, eu tô vendo uma galera indo comprar, vou lá comprar também, né? E vai um atrás do outro, meio sem pensar por quê, mas se você parar pra pensar racionalmente, faz sentido, assim. É melhor você ter a mais
se der um problema e realmente faltar, você tem ali o suprimento, estoque para você, para sua família, né? Mas e se você tiver o estoque a mais e não der nada, você só tem o estoque a mais, né? Então assim, porque imagina você não comprar, a situação de não comprar e não acontecer nada, ok, você manteve igual. Você não comprar e acontecer alguma coisa e faltar, aí você entra numa situação caótica, né? De vamos pôr assim, que fere a sua sobrevivência, vamos assim dizer, né? Um caso bem extremo. Se faltar comida, por exemplo. Então você vai entrar numa situação muito ruim, né? Agora, se você comprar e não acontecer nada, você só tem um estoque a mais, né? Beleza? Assim, não é um grande problema, só teve um custo adicional. E se você comprar e acontecer alguma coisa, você está protegido. Então, se você colocar isso num quadrante, a decisão mais lógica é comprar mais mesmo. Uhum. Só que o problema é que talvez aí você possa argumentar, e vai fazer sentido, e muita gente argumenta isso, é que exatamente esse processo e esse pensamento é o que faz faltar, entendeu? Exatamente para as pessoas acharem que vai faltar e todo mundo correr e Essa, comprar que faz faltar. esse não é o viés da confirmação, que você justamente acredita que vai faltar, então seus comportamentos levam acabam criando a falta, né? Então você confirma uma crença, né, que vai faltar, né? Da confirmação é mais de você buscar informações para confirmar aquilo que você já acredita, né? Então Que já tem. acho que Mas, seria uma coisa mais de crenças assim, né? mas Mas você crê que vai faltar e você lê no jornal que está vendo essa corrida, né? Então você acaba indo. E aí mais um em exemplo parte sim, de entendi. isso que é o viés, né? Que são comportamentos assim automáticos e rápidos, né? Um pouco impensados, né? O outro que nós comentamos, né? É o da negligência da probabilidade, né? Da mudança dos comportamentos. A gente tem que lavar as mãos muito mais, né? Mas as pessoas, mesmo tendo essa informação, elas não fazem, não lavam a mão tanto quanto deveriam, né? Achando que é negligenciando a probabilidade de se contaminarem, né? Achando assim, Sim, estou protegido, né? Isso não vai acontecer comigo, ou é só um resfriado, alguma coisa assim, sim, né? sim. Você até comentou da página do Nudging Behavior, né? Tô abrindo ela aqui. Hum. Que eles postaram, né? Que você comentou do. Essa é uma página bem legal para quem se interessa e a gente recomenda, né? Apesar que os posts estão em inglês, mas acho que é tranquilo de entender. E tem aquele sabonete, né? Que você comentou. Uhum. Tô mostrando aqui a foto para quem tá vendo no YouTube, pode verificar. É um sabonete, né? E no meio dele tem um brinquedinho aqui, né? Então, uma espécie de nudge bem simples, bem até engraçadinho assim, né? Divertido. Então, conforme a criança lava a mão, né, tem que lavar bastante para poder pegar o brinquedo que está ali dentro. Então, se torna até uma atividade lúdica, né? Você tem muito a ver com aquele conceito de gamificação, né? Acho que nudge e gamificação acho que pode ser até um tema de um podcast futuro, porque são duas coisas que casam muito bem. Mas é uma espécie de, pô, a pessoa vai lavar para conseguir pegar o brinquedo, né? Se torna uma coisa até divertida e incentiva a lavagem das mãos, né? Isso é interessante que eu falei, que às vezes tem um excesso de informação, né, sem trazer os resultados desejados, né. E nesse exemplo que você está mencionando, ele está no Instagram da Nudging Behavior, é voltado para o público infantil. Então, como incentivar as crianças a lavarem as mãos, sem dar nenhuma informação médica e nenhuma instrução. Então, assim, intuitivo, é uma brincadeira, né. Uhum. Então eles têm que lavar a mão para pegar o brinquedinho que está inserido lá dentro, um brindezinho dentro do sabonete, que é transparente o sabonete naturalmente, né? Uhum. Isso é uma coisinha simples. Isso é o nudge, né? Que é esse empurrãozinho na direção desejada, no comportamento desejado, de lavar as mãos, né? Esse é bem interessante, né? Aí você falou eles fizeram 3 posts, né, recentes sobre lavagem de mãos, com assunto está em alta. O outro é um carimbo, né? Uhum. O pessoal que entra na fábrica, carimbado a mão aqui. E aí se a pessoa não lava a mão, o carimbo fica visível, né? Uhum. É bem interessante a ideia, né? O contra-argumento que eu dei é se alguém contaminar o carimbo, né? A mão tá contaminada, contamina o carimbo e aí o carimbo vai contaminando todo mundo. Mas fica a ideia aí. E o último, né, que eu gostei bastante também, tem até o site, né, washyourlyrics.com, onde você coloca a música e aí ele coloca ali os passos, né, pra você lavar a mão.
quanto tempo demoraria, e cada passo um pedaço da música pra você. Enquanto lava a mão vai cantando, né? E aí você vai sabendo que você lavou o suficiente, né? Você Então é quase como se tivesse uma coreografia, né? Isso, exatamente. Então, a ideia de criar uma brincadeira, e você vê É, que não tem as informações assim racionais sobre como lavar as mãos ou quanto tempo, porque você junta uma música, vira uma atividade lúdica, né? Isso é um exemplo de um nudge, né? uma coisa que eu quero ver aí somente no futuro, né? Que a gente vai conseguir observar isso, é se esse vírus, né, essa crise, vai realmente fazer as pessoas lavarem mais as mãos, né, no futuro. Se esse comportamento. Porque agora tá todo mundo. Entendo. É uma. Porque agora tá todo mundo meio neurótico, assim, né? Como tá em alta, tá aquela coisa da disponibilidade, qualquer lugar que você acessa fala desse tema, né? Do jornal, só fala disso. Então tá na mente do povo, assim, né? Tá na boca do povo. Isso. Então tá todo mundo realmente se preocupando em lavar as mãos, né? Meu pai mesmo, por exemplo, que não tinha muito costume de chegar da rua, lavar a mão, por exemplo. Né? Agora ele tá lavando direto. E ele mesmo falou, não tinha muitos costumes, eu esquecia várias vezes, sei o quê. E agora ele tá lavando mais a mão. Então assim, você vê que até que pessoas que não tinham, que não ligavam muito, né? Ou fazia de vez em quando, esquecia, né? Agora elas estão preocupadas e prestando atenção nisso. O que eu quero saber é se no futuro esse comportamento vai Vão ser continuar. assimilados, né? E Porque assim, me dá um pouco de. Eu fico feliz por assim, a situação toda é muito triste, muito tensa. O que me deixa feliz é que algumas partes as pessoas estão se conscientizando de que lavar as mãos é importante, né? Então isso pode ser algo bom a longo prazo. E algumas empresas locais estão adotando disponibilizar álcool gel também, que é algo a longo prazo, se permanecer isso é bom, né? Mas me irrita ao mesmo tempo isso, porque puta, lavar a mão já previne doença há não sei quantos anos, né? Não é do coronavírus que lavar a mão é importante. Né? Tipo, isso já existe há muito tempo. E previne muitas outras doenças, assim. Então, isso. é um comportamento que as pessoas já deveriam ter. Né? As empresas Já, já deveriam disponibilizar álcool gel. Tudo isso aí, essa noia que tem hoje, já deveria acontecer. Entendeu? Então, assim, eu então, espero que não seja uma moda, né? Que vai passar junto com a crise. o que eu achei interessante nesse tema da gente gravar hoje é, como você falou, a gente está com uma super exposição sobre o coronavírus, mas é que a economia comportamental ela oferece para a gente alguns ângulos diferentes, uma perspectiva diferente sobre a questão, né? E quando a gente ganha um pouco mais de clareza, parece que a situação se torna um pouco mais confortável, né? Fica um pouco mais fácil de conviver com ela, né? E vale a pena lembrar que nós estamos falando sobre esse tema porque, afinal, foi o nosso TTC do MBA, foi justamente sobre a higiene das mãos com álcool gel, e não era uma situação de coronavírus, era uma situação já de reconhecendo que os ambientes de trabalho, no nosso caso, no que foi o foco do nosso trabalho, né, são ambientes muito contaminados com doenças corriqueiras, né, e que a lavagem das mãos é, assim, o básico, né. Sim, exatamente. Então a gente já tinha falado sobre isso, né? Ano passado, calhou de esse ano estourar essa pandemia aí. Então assim, lavar a mão é importante antes do coronavírus, né? Vai continuar sendo para sempre, assim, porque se previne um monte de outras doenças, né? Muitas outras coisas. E você falou, não Não sei se só coronavírus. E você acabou de falar dessa pandemia, né? E nós comentamos antes, eu acho que vale a pena a gente incluir na nossa conversa de agora, do cisne negro, né? Dessa metáfora, né, criada por o autor o Taleb, né? Que no nosso caso é um cisne O global, né? Nassim Taleb, ele tem esse livro bem famoso, né? Que é A Lógica do Cisne Negro. Recomendo. E também tem um outro livro dele que é o Antifrágil, né? Na verdade é uma trilogia, né? Tem um Skin in the Game também. Tem alguns outros livros que se complementam, né, dele. É importante definir um pouco, né, só para quem não conhece o conceito, apesar que vem se popularizando bastante o conceito recentemente. Mas cisne negro são eventos altamente improváveis,
e imprevisíveis, assim. São coisas que você nem imaginaria que aconteceria, sabe? Então, imagina alguém que vai tomar a decisão, né? Que vai planejar um negócio, que vai, né, fazer algum projeto, essa pessoa vai considerar riscos, né? Então, por exemplo, você vai fazer um projeto, ah, Japão, sei lá, o Japão tem muito terremoto, né? Já teve muito tsunami, essas coisas. Então lá com certeza eles planejam assim, vou fazer o prédio, eu vou contar com terremoto, né? Porque o terremoto ele é um fator que é previsível. Tipo, ele pode acontecer, mas a gente sabe que ele pode acontecer. O cisne negro ele não é isso, entendeu? Um terremoto, ele não é isso, necessariamente. O cisne negro é uma coisa que nunca aconteceu antes, que você não imaginava, entendeu? Então assim, talvez possa ser um terremoto, mas se for um terremoto tipo 10 vezes maior do que você imaginou, entendeu? Como de tsunami, né? Que em vez de terremoto, lembra aquela tsunami que teve na Indonésia, não é? É algo. Mas é que seria algo assim, É, que mas é, você nem cogitou, o cisne negro mesmo, assim, se é, for bem a definição certinha, seria algo que você nem cogitou a possibilidade de acontecer, né? Que eu um acho que um milhão dos melhores exemplos é a invasão alienígena, né? Que eu falo assim, tipo. é bom pegar um exemplo, o 11 de setembro, né? Sim, mas só pra deixar claro para as pessoas, assim, ninguém imagina uma invasão alienígena, entendeu? E no dia que e assim, só para ficar didático, né? 11 de setembro é um belo exemplo, assim, quem que imagina, né, que vai vir 2 aviões derrubar, bater num prédio, né? É uma coisa assim bem improvável, só que aí que é o ponto importante do cisne negro. Ele é improvável, imprevisível, Claro. você não tem ele mapeável. Então, improvável, é raro, é um evento, por definição, raro, acontece poucas vezes. Ele não é previsível, você não consegue mapear ele na sua. Uhum, Né, não. o que pode acontecer, nas suas precauções. E E, ele e ele muda tudo. Esse é. causa um grande impacto na Isso, sociedade. No caso de agora, ele causa esse impacto exatamente. que é global. Ele é o. Aí que é a chave, aí que é o barato, o Cisne Negro. Ele é um evento que, a partir dele, quase tudo muda, entendeu? Quase tudo é impactado, ele tem um impacto enorme sobre várias coisas. Então a história é meio que definida por cisnes negros, entendeu? Toda a história, assim. Quedas de impérios, essas coisas, assim. Se você for estudar, você vai ver que são eventos raros, que, puta, Uhum, foi aquele estopim que ninguém imaginava que ia acontecer, os caras se juntou, mataram o rei, e aí, tipo, isso mudou toda a Europa, sabe? Tipo, uhum. esse tipo de coisa, assim, que você fala, puta, quem quer imaginar isso, sabe? É um risco muito baixo, enfim. E agora o coronavírus, ele com certeza, acho que pode ser classificado como uma espécie de cisne negro, né? Ninguém imaginava uma doença nessa escala de transmissão, que É. vai afetar tanta cadeia produtiva, né? As pessoas não saem de casa e tudo mais, já contaminou vários países, gente morrendo, não tem cura. Então, E assim, por uma questão de infraestrutura, né? Porque nem tanto pela gravidade, né? É a mortalidade da doença, né? Agora, você está falando uma coisa interessante que a gente não, ninguém podia prever, né? O, esse cisne negro agora acontecendo, mas tem esse delay, né? Porque as coisas já ocorreram na China e já estão em outro ponto. Então, no pico do surto na Itália, e eu vi um vídeo ainda há pouco que nos Estados Unidos as pessoas ainda estão assim, sem tomar as pessoas, né? uhum. No governo não, sem tomar as precauções necessárias porque é um dos vieses que nós comentamos antes, Leonardo, que é o excesso de otimismo, né? Como, isso aqui não vai chegar aqui, não vai ser necessário, né? E só uma observação, essa altura do campeonato pode me chamar de Léo, que a gente já se conhece há muito tempo. Mas até às vezes estranho, Leonardo. Mas eu acho que além disso aí desse que você falou, entrou o status quo também, né? É, Que é a questão de você. Ah, não vai acontecer nada. O não vai acontecer nada é o otimismo, né? É o excesso de otimismo. excesso de confiança, assim, né? Tipo, não vai acontecer nada. Eu sou saudável, isso aí não vai me pegar. Né? Ou estamos no primeiro mundo, né? É. Já peguei muita coisa pior, não morri, isso aí não vai matar não. E tem esse overconfidence, assim, também, que acaba atrapalhando, né? Porque as pessoas falam, não vai acontecer nada, eu vou viajar, vou sair na rua mesmo.
não vou lavar a mão, etc. E que assim, não, inclusive até o próprio Bolsonaro, acho que nesse caso, não quero entrar, tô nem aí pra Bolsonaro, não ligo pra política, mas nesse próprio caso, ele acho que ele deu maus exemplos, né? Assim, como um líder, né? Ele mostrar que não tá nem aí e tal. Eu acho que isso acaba sendo um mau exemplo, ou talvez seja até um viés dele mesmo. E a questão do status quo é isso, assim, né? Tipo, É, eu, é o sistema 1, né? eu vivo minha vida, eu sempre vivi assim, né? Tipo, eu não vou mudar meus hábitos, sabe? Uhum. Vou seguir do jeito que tá e tá tudo bem. Aí a gente volta como quando a gente começou, que eu mencionei, né, que o contexto ele exige uma mudança de comportamento e como é difícil mudar um comportamento. E esse comportamento agora ele é tão radical a mudança, né, de as famílias ficarem dentro de casa, né, Uhum. você deixar o trabalho, fechar a escola, fechar tudo, que é uma disrupção na vida pessoal, no modo de Sim. vida. Eu acho, inclusive, que a gente pode anotar aí para um tema de um outro podcast, né? Que entraria num outro tema. Comportamento do trabalho em casa, né? O home office, né? Uhum. Porque é uma coisa que eu até comentei no meu Instagram lá, onde eu falo de economia comportamental, né? Que é o Leonardo Rocha BR. Eu fiz um post falando que eu publiquei no meu Twitter assim que o coronavírus ele vai realizar um dos maiores experimentos naturais sobre home office, né, no mundo. Ah, eu me Então, lembro. Que porque um experimento natural é quando você acaba tendo um grupo de controle e intervenção, uma intervenção bem definida, só que isso ocorre de uma maneira natural, não foi nenhum grupo pesquisador que bolou isso, né? Então nesse caso, né, as pessoas trabalhavam normal e agora um monte de empresa que tem dados históricos, vamos assim chamar de controle, né, é, passou a trabalhar via home office, boa parte da empresa via home office. E aí agora você vai ter essa intervenção, né? Você vai ter dados desse momento, desses dias, de produtividade, etc. Então, quem quiser for estudar isso no futuro, é um baita tema, né? Então, um experimento Uhum. natural aí, ó, excelente, pra você pegar dados de empresa antes, E pós-produção e tudo mais, e fazer sobre home office, né? Acho que você até comentou de alguns negócios aí, né? Que você faz, que estão ofertando via home office, que se parar para pensar pode mudar todo, mudar, né? assim Assim como você mencionou antes, se você está curioso para ver, é para saber se o hábito de lavar as mãos com frequência e longamente vai ser assimilado pela sociedade, né? Uhum. A gente também tem curiosidade de ver como essa mudança, essa disrupção do trabalho É verdade. Se o para home, dentro de casa, para o home office, né? Se isso vai gerar uma tendência ainda maior do que, né? Vai acelerar a tendência, né? se vai aumentar as ofertas via home office, eu acredito que sim. Eu acho que talvez as empresas passem a considerar cada vez mais essa modalidade. Eu acho que pode mudar bastante o mercado de trabalho. Que, assim, agora, no curto prazo, não sei. Agora, no curto prazo, acho que ninguém vai contratar, né? Vai ser uma coisa assim meio caos, meio crise mesmo. Mais a longo prazo, eu acho que o home office vai ganhar um ponto positivo, vasto. Né? Vai ser muito bem visto, assim, puta. Não, acho que esse trabalho pode ser feito via home office, ele é um trabalho antifrágil, que é Ah, o outro tema que a gente ia falar do Taleb, né? é. Então eu vou aproveitar aqui para linkar de voltar lá. Uhum. A gente já. Aí fica um papo mais fluido assim. Mas o antifrágil é um outro conceito do Taleb, que é o seguinte, frágil é aquilo que sofre, né, com choques. Então imagina um vidro, né? Vidro é um material frágil, né? Se você Uhum. tropeça, derruba um copo de vidro, ele quebra tudo. Né? Então ele teve aquele choque, esse material teve um choque, ele é frágil. Aí tem o resiliente, que parece antifrágil, mas não é diferente. O resiliente é o material que ele aguenta choque. Ele toma um choque, ele volta, ele aguenta a porrada e volta. Então seria, por exemplo, o elástico, né? Você estica o elástico, você estressa ele, né? Mas Uhum. aí ele volta. E aí isso é resiliência. Que inclusive resiliência, para quem não sabe, é um termo muito usado hoje para comportamento, né? Entrevista Uhum. de emprego, sou uma pessoa resiliente.
Mas a origem do termo é da física, e é exatamente esse conceito do material voltar. Eu não entendo Essa muito, maleável, essa maleabilidade, né? não entendo muito de física, mas eu sei que a origem é de um termo físico dessa questão de materiais que são resilientes. Eles tomam choques, assim, estresses de alguma forma, né, que mudam ele, mas ele volta ao que ele era. Que é só pensar no elástico, basicamente. Isso é resiliente, que é bom, assim, não é ruim você ser resiliente. Né? Você vai ter crises, empresas resilientes vão E você, sofrer com é, as crises, vão sofrer, mas elas vão voltar. Isso seria ser resiliente. O antifrágil, que é um termo que o Taleb inventou, porque ele não conseguiu achar um termo melhor, mas seriam coisas que se beneficiam do choque. Então é e como você se se. torna mais forte, né? Exatamente, o choque deixa ela mais forte, entendeu? Vem uma crise e aquele negócio fica melhor. Então, Que, sei lá, acho que vou chutar aqui, tá? Mas sei lá, uma empresa que vende álcool gel, papel higiênico, sabe? Tipo, veio a crise e os caras estão vendendo assim igual água. Então assim, foram produtos. Não sei se é bem isso, tá? O exemplo, mas só para deixar mais didático, seria basicamente isso, né? São coisas que se beneficiam da crise, do choque. eu acho Então, que um exemplo seria a própria sociedade, né? Porque essa a disrupção que eu falei antes de você passar a trabalhar em casa, conviver todos em casa, num espaço que nunca, em geral, é limitado para tanta atividade, tantas pessoas juntas por tanto tempo, né? Então, essa antifragilidade seria a gente passar por isso bem e voltar a aprender a conviver. Eu acho que isso seria um exemplo bem simples, né? ou um exemplo de empresa, assim, também, um outro exemplo, acho que pode ser as empresas é, online, né? De streaming, por exemplo, Netflix, né? É, são empresas que agora tá todo mundo em casa, então, tipo, muita gente vai assistir Netflix. Talvez aumente o consumo. Então, assim, são coisas que elas vão se beneficiar do choque, né? O choque vem e aquilo se valoriza, aquilo melhora. Isso é Mas o antifrágil, né? a gente aprende com a situação, né? Exatamente. Esse Se seria torna mais robusta, você ganha robustez, né? para quem é do mercado financeiro, entende um pouco mais, seriam as opções, né? Porque o Taleb ele é um cara do mercado financeiro, né? Era, acho que ainda é, mas ele foi gestor, tudo mais. Então, defende essa ideia das puts, né? Fora do dinheiro, enfim. É um conceito mais de finanças, mas para quem se interessar, é um assunto que vale a pena ler esse livro também. É bem interessante. Leonardo, a gente falou do cisne negro, né? Falamos da antifragilidade, e isso me lembrou que hoje eu vi um post do nosso professor, né, o Bernardo Nunes, e que ele falava para esse momento a gente precisa. Ele mencionou 3 elementos que eu achei muito interessantes, né? A rapidez, né? A antifragilidade e a conexão, nos mantermos conectados, né? Então, é muito interessante a gente usar nesse momento, voltando àquele tópico de mudar os comportamentos diante desse contexto, a gente precisa aprender a mudar rápido. Isso faz parte da antifragilidade, né? A gente tem que mudar rápido os comportamentos. E a gente pode já ter um padrão, né, observando o que aconteceu na China e na Itália, e saber que ficar em casa, né, o isolamento, né, a distanciamento social, o isolamento, são duas alternativas que ajudam muito, né? Então, essa rapidez, então isso é muito interessante você ser rápido, agir rápido. E como exemplo dessa rapidez, dessa resposta rápida, hoje também nós vimos, né, que a Ambev vai produzir álcool gel. Então, existe uma Aham. necessidade no mercado, é uma empresa que não é farmacêutica e está entrando uma iniciativa. E o álcool gel que vai ser produzido é para ser doado para hospitais, né? Uhum. Então, é uma iniciativa assim, fantástica, né, de rapidez e também de antifragilidade, né, da gente se tornar mais forte, mais robustos, né, diante de uma situação assim inesperada, né. E o outro é se tornar, Que ficar aí, conectado, né, que é conectado virtualmente, né. sim, acho que antifrágil é que aí não é querendo ser chato nem nada, mas é que muitas vezes o antifrágil é confundido com resiliente, né? Porque são conceitos muito parecidos. Assim. Uhum. A linha é tênue, entendeu? Porque o antifrágil se beneficia da crise e o
resiliente, ele aguenta a crise. Ele aguenta e volta, né? Depois ele volta. Mas o antifrágil ele estaria ganhando, né? Estaria se dando bem com Sim, essa crise. é. Então, Bom, assim, as empresas, eu acho que a questão de ser rápido, de se ajustar, entra um pouco em ser resiliente, né? Mas aí eu acho que talvez seja um processo de você, se você não tinha, né, essa parte do home office, você sendo resiliente vai se tornando antifrágil, né, ao longo do tempo. E os choques não vão mais te afetar, né? Se é, você eu, consegue tocar, faz sentido. eu acho que para mim, eu vou fazer uma comparação que para o resiliente, tá? Que tem a inteligência do bambu, né? O bambu, ele ele passa, né, pela chuva, pelo vento, porque ele se curva ao vento e à chuva e ele não se quebra. E ele volta à posição dele original, continua do mesmo jeitinho, a planta continua igual. E o antifrágil, ele passa pelas situações e ele de alguma forma tem um aprendizado, ele passa melhor, acaba melhor. Então, acho que a sociedade, no caso do álcool gel produzido pela Ambev, por exemplo, é uma contribuição de uma indústria diferente, né? E de uma indústria, quase como uma interdisciplinaridade, né, de produção, né? E que isso ajuda a sociedade. Então, é algo inusitado, né? Então, para mim, no meu ponto de vista, é uma forma da gente aprender que a gente pode contar com mais gente pode ajudar. E eles veem que eles são capazes de produzir alguma coisa fora da linha de produção deles, né? Uhum. Por exemplo, as empresas com home office, elas são capazes de enfrentar a crise, de alguma forma, muitas vão continuar produzindo, não vão fechar, Uhum. sendo resiliente, né? Se você acrescentar um aprendizado aí, se tornar forte, no caminho da antifragilidade, né? E a ideia de aprender rápido, né? Assim essa velocidade aí é algo imperativo estrutural dos tempos, né, modernos. Então é algo não só em tempos de crise, né? Até quando tá tudo bem, tem que mudar rápido também, porque hoje é tudo muito rápido. A Uhum. informação corre para lá e para cá, né? Aí você falou de cervejaria, eu até tava passando aqui as imagens. A gente tá pondo as imagens de fundo para deixar o vídeo um pouco mais dinâmico, para quem vê no YouTube. Uhum. Mas tem uma notícia aqui que eu separei que é mudando um pouquinho de assunto, mas tem a ver, né? É o efeito colateral, cerveja mexicana Corona sofre, né, com o surto do coronavírus, né? Então teve muito meme com a cerveja Corona. Segundo a reportagem aqui, as intenções de compra diminuíram, né? Uma pesquisa lá que eles fizeram. Essa matéria saiu no G1, saiu no Bloomberg também. Então assim, parece que é sério, né? Eu quero acreditar que não seja fake news. Mas isso mostra um pouco dessa certa racionalidade limitada, ou até a irracionalidade dos agentes, né? Em alguns contextos, porque assim, a cerveja Corona ela não tem nada a ver com vírus, né? Não causa o vírus, não contém o vírus, não tem absolutamente nada a ver. Mas talvez por o nome ser parecido, essa associação negativa pode acabar atrapalhando a empresa no longo prazo, né? Acredito que vai mais atrapalhar. Não sei se vai ajudar, porque querendo ou não, eu vi muito meme com o Corona, com a cerveja. Eu vi bastante, então acho que muita gente viu também. Talvez ajude, porque marketing é aquilo, né? Falem bem, falem mal, falem de mim. Então tem esse lado que talvez possa ajudar, mas talvez acabe ficando uma associação negativa e possa atrapalhar. E aí eu lembro também de um caso, esse eu não tirei print para trazer, mas na época da febre do Bitcoin, lá em 2017 por aí, uma empresa colocou lá, mudou o nome para eu não lembro qual que era a empresa, mas o nome da empresa, blockchain, né? Eles adicionaram blockchain no nome dela e aí a ação da empresa explodiu, subiu pra caramba, mas ela não fazia nada de blockchain, né? Era só o nome da empresa. E eu acho que isso, se eu não me engano, precisaria pesquisar para confirmar, mas se eu não me engano isso aconteceu também há muito tempo atrás nos Estados Unidos. Empresas, na época das ferrovias lá ainda, tinha muita ferrovia com nome de Air alguma coisa, né? Que parece nome de companhia aérea, né? Mas Interessante. era porque era o jeito que eles chamavam. Antes, se eu não me engano, por ser tão rápido, os trem era falar, pô, você
voa, viaja pelo ar, assim. Acho que tinha alguma coisa a ver com isso. Posso estar enganado. Mas eu lembro que tem essa história de como algumas empresas tinham essa ideia de air, elas também, quando vieram essa coisa do avião, de ser tudo mais, elas acabaram subindo assim de valor, simplesmente porque o nome remetia à nova tecnologia, mas não tinha nada a ver, a empresa era uma ferrovia. Não era empresa de aviação nem nada. Então é curioso como a gente faz essas associações, né? E, corona, esse aqui é o tal do coronavírus, vou tomar cerveja não. Aquela associação bem simplória mesmo, mas acontece. A gente tá vendo aí. Isso foi lembrar nossas aulas de neurociências, né, com o professor Billy, né, Billy Nascimento, né, se não me engano, e ele falava dessa questão de que todo consumidor, né, ele tem um espaço atencional já muito ocupado, quer dizer, a gente tem um mínimo espaço de atenção, né? Então a gente faz essas associações muito rápidas, né? Sim. A gente cria associações com nomes, né? Associações positivas e negativas, sem passar por uma reflexão, né? Então as empresas têm que estar atentas a isso, né? E a gente não para, né? A pessoa não tem tempo, né? Ficar parando para pensar. Exatamente. Volta toda aquela questão lá, né, do sistema 2, que é custoso, gasta energia. Sim, Você não vai ficar parando de pensar, né? Você vai, eu acho que é isso, vambora, eu vou ver outras coisas da minha vida. Do sistema 1 tocando pau ali, né? vai no automatismo, né? Sistema 1 comendo solto, entendeu? Então realmente assim, é o que você falou, a gente muda muito rápido, exatamente isso eu acho que talvez seja parte, né? Porque as pessoas cada vez mais rápido, mais dinâmico, mudam de opinião muito rápido também, tem muita informação que muda toda hora, isso vai causando essa agilidade, né, que gera, que acho que um dos sintomas dessa sociedade, principalmente os mais jovens, é exatamente o que? A ansiedade. As pessoas ficam ansiosas porque é muita coisa, tá tudo mudando toda hora, o futuro é sempre incerto, surge coisa nova, você sente que tá perdendo, que tá perdido, tá atrás, essa ansiedade toda e de certa forma até essa histeria. Acho que agora não, mas não é a causa da crise, mas acho que algumas pessoas vão ser mais histéricas mesmo nesse momento de crise e outras menos. Mas enfim, bom, a gente vai ter que acompanhar para ver como vai desenvolver isso. E Leonardo, isso que você falou agora dessa correria, dessa pressa que são características da sociedade, né, justamente mostram como a crise do coronavírus ela impacta os nossos hábitos, né, e como dificulta, como é difícil mudar o comportamento, né, porque você está pedindo para a gente, você não, né, o contexto atual ele está pedindo para a gente desacelerar. Isso. E desacelerar é um comportamento muito novo, né? É um comportamento, eu diria assim, estranho, né? Um comportamento que não é usual para a gente, né? Exatamente. Que aí acho que fica aí pro tema do podcast do home office, mas acho que tem a ver com isso, né? Acho que muita gente vai sofrer para trabalhar em casa, porque é um ambiente diferente, talvez até mais parado. Dependendo do trabalho que a pessoa fazia, né? Que às vezes não tá com os amigos do lado de trabalho para falar. Quem é mais extrovertido, às vezes mais ansioso, pode ser que sofra bastante. Não sei. Também é um estudo interessante a ser feito, mas de fato é interessante isso que você falou, essa desaceleração, né? Num mundo que está acostumado a acelerar toda hora, vai realmente dar um choque bem impactante. No estilo de vida. Na economia nem se fala, né? Meio óbvio. Na economia, a gente, por exemplo, no caso do coronavírus, na parte da saúde, a gente pode olhar para a China, para a Itália e aprender rápido, né? Sim. Aprender rápido, tirar aí os padrões, né? E agir rápido, né? Que é o... Na economia, a gente ainda está... A gente não está com o horizonte ainda definido, então causa essa incerteza, né? Não, é totalmente incerto e acho que dessa vez o Banco Central aí não vai conseguir ajudar muito, né? Imprimindo dinheiro, baixando taxa de juros, vocês vão fazer de tudo, mas porque não adianta, né? O que adianta diminuir juros, imprimir dinheiro se tá todo mundo em casa? O que adianta você
vou estimular a economia fazendo uma ponte entre São Paulo e Rio de Janeiro, né? O aerotrem. Tá bom, mas tá todo mundo em casa, sabe? As pessoas não vão sair pra trabalhar. Tá parecendo aquela música do Raul Seixas, né? No dia que a Terra parou. Que... Pegar essa letra para ler, para ler a letra, ouvir, né? Você lembra dessa música? Eu lembro, mas não lembro a letra toda, por isso deve ser interessante voltar a ela. Mas ele fala de que ele sonhou com um dia que ele saiu de casa e ninguém saiu de casa. Todo mundo ficou em casa, assim. O padeiro ficou em casa, o bandido ficou em casa, a dona de casa ficou em casa, ninguém saiu pra fazer nada. E aí ele fala que é o dia que a Terra parou, assim, não aconteceu nada. Então a gente tá caminhando pra isso, assim, ou seja, foi profeta aí, mais uma vez. Tem uma coisa para falar interessante sobre esse seu comentário, dessa ansiedade que causa, porque quando a gente desacelera e fica todo mundo em casa, a gente sabe que está se cuidando, né? Mas também a gente não tem ideia ainda clara de qual vai ser o impacto. A gente imagina, mas a gente não sabe exatamente quais serão os impactos econômicos nas nossas vidas, no Brasil e globalmente. E um sociólogo italiano, Domenico de Masi, ele falou no Globo, numa entrevista, um artigo, que a gente está numa situação que a gente está consumindo, uma sociedade global consumindo sem produzir. Então, imagina o que vem pela frente, né? Nós estamos consumindo, né? Uhum. iFood, o que for, mesmo em casa a gente está consumindo, mas não estamos produzindo, né? Não estamos nem consumindo, na verdade, da maneira que consumimos, né? Mas é um novo... Exatamente. Essa é toda a preocupação da crise econômica. Todas essas quedas de bolsa, mundo afora, tem muito a ver com isso, né? Porque você sabe que a empresa não vai produzir, se ela não vai produzir, e as pessoas estão em casa também, muito consumo vai reduzir, porque vai deixar de ir restaurante, de viajar, etc. Então você também não vai ter receita, né? Fora essas de produção que talvez reduza a produção de coisas que são necessárias. Então assim, tem todos os lados aí. Tem gente que vai sofrer com causa da demanda, outros todo mundo com a produção, sei lá. Então é uma situação bem caótica mesmo. Acho que é para ser levado a sério, né? Porque tem muitos que ainda não levam. Mas eu acho que é para ser levado a sério, sim. Algo que vai mudar, vai entrar nos livros de história, com certeza. E você falou que os que não levam a sério, a gente falou do viés do otimismo, né, do excesso de confiança, né, nós falamos do status quo, né, assim, vale lembrar que existe os cisnes, a gente falou cisne negro, só para complementar esse raciocínio, desculpa interromper, mas é que tem o cisne negro positivo também. A gente falou, parece que é só desgraça, mas não é. Existem os cisnes negros positivos, entendeu? Que é, sei lá, o cara que esqueci o nome daquele remédio que o cara... Tem vários remédios que as pessoas descobrem sem querer, né? É um do fungo lá, esqueci agora. Penicilina? Penicilina, exatamente. Foi uma coisa assim, ao acaso, né? O cara descobriu sem querer, entendeu? Mas assim, descobriu sem querer um negócio que salva milhões de pessoas no mundo inteiro, entendeu? Então assim, foi um puta cisne negro, vamos assim dizer, uma coisa que ninguém ia prever aquilo, sabe? Mas deu certo e, pô, é do bem. Então isso também pode acontecer, assim, a gente tá falando, pô, é sério, é grave, não sei quanto tempo vai demorar para mudar isso, tal, crise. Mas também pode acontecer, lembrando que é algo improvável, né? A chance é baixa, é evento raro, mas pode acontecer. Pô, daqui 1, 2, 3 semanas, descobrem a cura aí, acabou a crise, né? Volta tudo normal. Vai acontecer também. Você tem que ter isso na perspectiva das possibilidades. Provavelmente em algum momento vai chegar a cura. Essa cura ela pode chegar muito antes do que a gente imagina, entendeu? E isso também vai impactar tudo aí mais pro lado positivo. Mas é importante lembrar que o cisne negro ele pode ser positivo também, não é só desgraça.
Eu acho que a gente já cobriu bastante, vários aspectos, né, as contribuições da economia comportamental, né, para que a gente possa ter uma visão um pouco renovada, assim, da situação que a gente está vivendo, né, Uhum. e você já colocou o tópico, a sugestão para o próximo podcast, pode ser o home office, né? Acho que a gente pode fazer do home office. Eu dei uma sugestão no começo desse podcast, mas eu esqueci. Mas depois eu escuto, eu pego. Tem 2 sugestões aí de podcast futuro. Mas eu acho que é isso. Você quer adicionar alguma coisa, Não, comentário final? não, eu acho que foi interessante que a gente falou dessa necessidade de mudanças de comportamento, né, diante do contexto. Falamos que a dificuldade de mudar muitas vezes porque nós temos comportamentos que estão enviesados, né? Uhum. Tem os nossos vieses, que a economia comportamental ela ajuda a gente a usar nudges, né, que são os empurrõezinhos, que a gente deu o exemplo do sabão infantil, né, Uhum. e também da musiquinha para lavar as mãos para os adultos, que na verdade não depende tanto de informação, mas são formas simples, atraentes, baratas de motivar as pessoas a adotar o comportamento novo, né? Uhum. Falamos desses conceitos muito interessantes para a gente traduzir essa situação que a gente vive, que é do cisne negro, da antifragilidade, né? Uhum. E eu acho que está de bom tamanho esse nosso comportamental de hoje. Eu acho que foi bem legal. A gente pode fazer de repente um futuro explicando um pouco mais o nosso TCC, né? Qual que foi a nossa abordagem, como é que foi para fazer. Acho que pode ser uma outra sugestão de tema futuro. E assim, a coisa que eu lembrei que eu ia considerar afinal é que um dos fatores que faz essa crise ser um pouco mais caótica e tudo mais é por ser algo novo e incerto. Acho que muita gente entendeu isso, que a incerteza ela traz um fator relevante para a mesa, né? Isso. Porque se fosse algo, eu sei que tem uma cura, tudo muda, né? Quando você até aquela coisa do 99% de chance e 100% de chance, né? A gente 100% de chance para o ser humano é muito melhor do que o 99,9, porque a incerteza sempre fica aquela coisa atrás, a pulga atrás da orelha, né? Então a gente gosta de coisas certeiras, né? Isso aqui tem cura, tá bom, né? Então é um vírus que se transmite muito rápido e ainda não tem a cura exata, você não sabe muito bem se ele retorna para quem já pegou, é uma coisa tudo muito nova, né? Então assim, muito do pânico, vamos assim dizer, vem dessa incerteza. Acho que tem o Taleb que tem uma frase que é como viver num mundo que não sabemos, né? A gente não tem certeza das coisas. Como tomar decisões, né? Como tomar decisões no mundo incerto. Né? Então a ideia do Taleb, para resumir, do cisne negro e do antifrágil, é que assim, você precisa ser uma pessoa antifrágil, ou a sua empresa, né? Você precisa ser antifrágil. Então você precisa adotar medidas para que quando a crise vier, quando o impacto na sua vida vier, seja lá qual for o impacto, o cisne negro. Porque o cisne negro pode acontecer na sua vida também. Pessoalmente, né? Trazer, sei lá. Tem a questão do cisne cinza, né? Que é assim, são coisas improváveis, mas que você poderia mapear. Né? Então, sei lá, seu pai tem um ataque cardíaco, morre do nada, sabe? Sua esposa morre do nada, seu marido trai você com outra pessoa. Tipo, são coisas assim. Elas não são exatamente cisnes negros, são cisnes cinzas porque você consegue mapear esse risco. Né? Existe esse risco, mas ele é improvável, vamos assim dizer. Mas de qualquer forma, o cisne cinza ou o negro pode acontecer e você tem que ser antifrágil. Ou seja, quando acontecer, você tem que ter alguma forma de se beneficiar disso, né? Ou pelo menos ser resiliente, você aguentar essa porrada e não morrer, que esse é o ponto, entendeu? Que a Warren Buffett fala, né? Que as coisas mais importantes no mundo dos investimentos, para Warren Buffett, é você sobreviver. Primeiro você sobrevive. Então nesse momento de crise, momentos tensos, seja na vida pessoal, econômica, sua empresa, sei lá o que for, é um momento de sobrevivência. Você sobrevive, né? Isso é importante. Então isso se dá. Você tem que ter formas de se proteger, né? Então e aí entra um outro assunto que a gente pode tratar no podcast futuro, que seria a questão de seguros, né? Por exemplo, seguro de vida, seguro de acidente, etc.
Porque você, que eu retorno na questão de exagero. Se você exagerar em segurança, você vai você vai gastar mais, né, do que você precisa. Você vai gastar, você sempre vai gastar um pouquinho a mais todo mês. Porque você está pondo segurança onde não precisa. Você está gastando com seguro que você não usou. Você não usou. Você gastou e não usou, gastou e não usou. Mas no dia que você precisar usar, ele, em tese, né, pelo menos, ele vai cobrir todos os gastos que você teve no passado, trazer até um lucro. Vai valer a pena, né? E a analogia é levar o papel higiênico na mochila, sabe? ou o guarda-chuva na mochila. Né? É um incômodo, enche o saco, gasta espaço ali, né? É um peso a mais. Então tem vários dias que não vai chover, você não vai precisar do papel higiênico. Mas o dia que tu precisar, você vai falar, puta merda, ainda bem que eu trouxe esse negócio. Né? Ainda bem que eu tô com papel higiênico aqui, ainda bem que eu tô com o guarda-chuva. Né? No dia que você precisar, que você vai falar, putz, tá suave, né? Eu vou passar a chuva aqui, sobrevivi, né? Então é basicamente isso. Essas ideias do Taleb, bem resumidas, né? Dá para fazer vários podcasts sobre os livros dele, tem muito mais coisas. Mas acho que é isso e, de modo geral, não entre em pânico, mas exagere nas suas precauções, pode exagerar. Não entre em pânico, mas exagere. Fique em casa mesmo, lava bastante a mão, né? Evita contato com as pessoas e toma medidas exageradas. O máximo que vai acontecer é você vai ficar alguns dias isolados, sem muito contato com seus amigos, vai perder uma festa ou outra, mas isso é melhor do que acabar pegando a doença e morrer. Ou passar para alguém da sua família e essa pessoa vir a falecer. Enfim, então é isso. Então, valeu, Leonardo. Valeu, vamos encerrar por aqui então. Valeu, pessoal. Quem acompanhou até aqui, obrigado. E se inscreve aí, compartilha. Se vê na próxima. Valeu, Denise. Boa noite, tchau. Obrigada. Tchau.